Hoje em dia é muito comum nós jogadores pegarmos gostos por jogos indies, aqueles jogos feitos por uma equipe pequena ou até por uma pessoa só, tudo isso com um baixo orçamento. É o caso do nosso jogo de hoje, um game feito por apenas uma pessoa só e mesmo assim consegue dar um banho em muitos jogos de empresas grandes de hoje em dia. Mas antes de começarmos, estamos quase chegando aos 700 inscritos, então se puder me ajudar se inscrevendo e deixando um like, eu ficaria mais do que agradecido. Mas agora indo para o que interessa, hoje vamos falar de Stardew Valley. Stardew Valley pode ser um jogo complicado para se falar. Muitas pessoas têm preconceito com esse jogo, usando o argumento que é só um jogo de fazendinha. Mas eu garanto para você que esse jogo é bem mais do que isso. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar um pouco da história para vocês. Tudo começa com a gente tendo uma última conversa com nosso avô, que já está em seu leito de morte. Ele nos entrega uma carta e pede para abrirmos ela apenas quando estivermos cansados da nossa vida moderna. E é o que acontece na próxima cena alguns anos depois com a gente, já na vida adulta. Somos pegos trabalhando em uma empresa e parecemos claramente cansados. É aí que abrimos uma gaveta e pegamos aquela carta do nosso avô. Nela diz que ele deixou para a gente uma antiga cabana em uma fazenda de um lugar chamado Vila Pelicanos, uma pequena cidade pacata com alguns habitantes. Então, não perdemos tempo. Vamos em direção a uma vida nova no campo com a esperança de conseguirmos viver disso. Chegando lá, nos deparamos com uma figura carismática, Robin, a carpinteira da cidade. O prefeito da cidade pediu para ela te receber e mostrar o caminho da sua nova casa, onde nos encontramos também com Lewis, o próprio prefeito da cidade e um velho amigo de nosso avô. Ele nos deseja sorte na nossa nova jornada e nos aconselha a passar na cidade qualquer hora dessas e quem sabe fazer amizade com algum dos moradores. E assim, começa o nosso primeiro dia na Vila Pelicanos. O primeiro dia é bem simples. Já que nossa fazenda está um caos, nós usamos todas as nossas energias do primeiro dia para tentar limpar uma parte dessa bagunça. E o tempo que sobra, nós usamos para falar com alguns dos moradores, que são muitos para falar a verdade. Mas vamos falar deles mais tarde. Depois de finalizarmos nosso primeiro dia, vamos para a cama, onde salvamos o jogo e vemos o nosso lucro do primeiro dia. Que no primeiro dia não é quase nada, mas basicamente é assim que um dia funciona nesse jogo. Você acorda às 6 da manhã e é livre para fazer o que quiser, mas tome cuidado com duas coisas: sua barra de energia e o horário. Conforme você vai fazendo ações, sua barra de energia começa a cair, e se ela chegar a zero, você vai desmaiar, tendo alguns de seus itens perdidos e o dia vai ser finalizado. Com o horário é basicamente a mesma coisa. Se você não for para a sua casa e deitar na sua cama até as 2 da manhã, você vai desmaiar e vai acontecer tudo o que eu acabei de falar na última citação. Mas agora que eu já expliquei como o básico do jogo funciona, vamos continuar. No dia seguinte, nós recebemos algumas sementes do nosso prefeito. E já que vamos falar de plantação, também podemos falar das estações do jogo. Nesse jogo, o ano se limita em apenas 4 meses de 30 dias cada. E cada mês tem uma estação própria: primavera, verão, outono e inverno. E o que eu mais acho interessante aqui é que as estações mudam completamente a sua forma de jogar. Por exemplo, cada estação tem o seu tipo de plantação apropriada para se plantar naquela época. Então, a sua plantação da primavera murcha e você se vê obrigado a plantar outros tipos de semente na próxima estação, que é o verão no caso. Para mim, a estação mais complicada é o inverno, porque nela você não consegue plantar basicamente nada, e seus animais não saem do celeiro, fazendo você ter que colocar comida para eles manualmente, o que deixa o jogo bem mais desafiador. Agora, vamos entrar em um dos melhores pontos e detalhes desse jogo aqui: os personagens. Essa parte do jogo é algo que eu tenho certeza que o criador colocou boa parte do seu esforço da produção aqui. Os personagens do jogo são tão profundos que eu não sei nem por onde começar. Então vamos iniciar pelo básico. No jogo, nós temos um total de 34 NPCs principais, no qual você pode ter diferentes tipos de interação. Uma delas é presentear esses personagens, o que com o tempo vai melhorando sua relação com cada um deles. Cada personagem tem gostos diferentes, então não é qualquer presente que você pode dar para um personagem. Se você não tomar cuidado, você pode até piorar a sua relação com eles dando um presente ruim. Mas caso você acertar os gostos de cada personagem, você vai liberar algumas cenas secretas, na qual você pode aprender mais um pouco sobre cada um. E se você conseguir aumentar a sua relação no máximo, você pode até se casar com algum dos personagens e levar eles para morar na sua fazenda, onde ele pode te ajudar regando plantas, cuidando de animais e muitas outras coisas. Esse jogo tem inúmeras possibilidades, e uma delas é você poder ter até filhos, o que é uma mecânica meio inusitada para um jogo de fazenda. Depois de um tempo na Vila Pelicanos e com a sua fazenda já funcionando, o prefeito vai te apresentar um local do mapa chamado Centro Comunitário, um velho centro abandonado onde os moradores costumavam frequentar e passar um tempo juntos, mas agora ele está em ruínas.
O prefeito diz que as empresas Jojas querem comprar o local. O que é as empresas Jojas, você me pergunta? São uma franquia de lojas enorme que estão por todo o mundo nessa história aqui. E tem uma loja na Vila Pelicanos também. O prefeito diz que eles ofereceram um valor pela venda do terreno do centro comunitário. Eles querem demolir ele para fazer um armazém. Mas o prefeito se vê meio relutante em vender e nos deixa lá para explorar um pouco o local. Já lá dentro, a gente se depara com os Junimos, pequenas criaturas mágicas que nos oferecem ajuda para reconstruir o local. Mas em troca, eles querem alguns itens. E é aqui que o jogo fica interessante e desafiador de verdade. Os Junimos nos dão listas de itens para nós completarmos, e cada lista que nós completamos, uma parte do centro comunitário é restaurada por eles. E aí começa o desafio. Mas por que, você me pergunta? Simples, alguns itens da lista são bem específicos de se conseguir. Por exemplo, eles pedem uma lista que tem itens de cultivo, ou seja, fruto das suas plantações lá na fazenda. E como eu falei antes, algumas plantações só podem ser feitas em algumas estações específicas do ano, fazendo essas listas demorarem anos dentro do jogo para serem completadas, o que faz a vida útil do jogo ser de diversas longas horas de gameplay. E depois de muita jogatina, você consegue completar todas as listas, fazendo o centro comunitário ser reformado e inaugurado novamente. Isso resulta na Joja da Vila Pelicanos falir e ser abandonada. Isso também resulta em um cinema ser feito no lugar da loja mais pra frente, o que eu acho um detalhe bem legal. Mas o jogo não acaba aqui com a reconstrução do centro comunitário. Você tem milhares de outras coisas para fazer após o fim do jogo. Uma delas é pegar todos os corações com todos os NPCs, ou continuar progredindo na sua fazenda normalmente, até o máximo e entre milhares de outras coisas. Eu gosto de Stardew Valley por causa da sua infinidade de conteúdos e coisas para se fazer, como os festivais que acontecem todos os anos na Vila Pelicanos. Tem o Festival do Ovo e o Festival das Flores na primavera, ou quem sabe o Festival da Sopa e o Festival das Sereias no verão, e entre muitos outros. Eu lembro que o meu pós-jogo eu tentei maximizar todos os meus lucros na fazenda, seja com plantação, animais ou artesanato. Acontece que esse jogo é basicamente sobre isso. Em Stardew Valley, muita gente tem mania de zerar o jogo rápido, rushando o centro comunitário e coisas do tipo. Mas o jogo não foi feito para se jogar assim. Eu diria que esse jogo em questão é como se fosse uma terapia. Você não precisa ter pressa nem ansiedade de zerar o jogo rapidamente. Esse jogo foi feito para você jogar com calma e tranquilidade, apenas aproveitando a trilha sonora e a arte desse jogo que é maravilhosa. Tudo isso combinado faz a sua passagem por esse jogo ser uma experiência terapêutica e calma. E eu mesmo jogo esse jogo quando estou entediado ou quero me desestressar de alguma coisa. Se você ainda não foi convencido por tudo que eu disse aqui, talvez agora você dê uma chance para o jogo com alguns assuntos bônus que eu separei aqui para você. O primeiro é sobre o final alternativo do jogo. Como eu disse antes, se você reformar o centro comunitário completando as listas de itens, você acaba o jogo. Mas tem um outro final que poucas pessoas falam, um final ruim, por assim dizer. Depois da cena em que um prefeito te mostra e apresenta o centro comunitário para você pela primeira vez, você pode ir até o mercado Joja e falar com o gerente. Ele vai te oferecer meio que uma assinatura de sócio, que se você aceitar, o prefeito vai decidir vender o centro comunitário, fazendo um armazém ser construído no lugar dele, ao invés da reforma do centro. Um outro detalhe interessante desse jogo são seus easter eggs. Esse jogo é cheio deles, mas seja dos menores ou até dos maiores. Um bom exemplo disso é os eventos secretos, que acontecem geralmente entre a transição de um dia para o outro, quando você vai dormir. Por exemplo, temos o evento para a fada, onde uma fada vem na sua fazenda durante a noite e joga um feitiço na sua plantação, fazendo ela crescer bem mais rápido. Ou o evento do meteoro, onde um meteoro cai na sua fazenda durante a madrugada e dá até para você minerar ele. Esse jogo é cheio desses detalhes pequenos, mas que deixam a sua gameplay bem mais interessante. Isso muda muito dependendo do estilo de jogo que você está adotando. Hoje falamos de Stardew Valley, um dos jogos indies mais aclamados de todos os tempos, mas um jogo que também sofre um grande preconceito de quem vê ele pela capa. Eu era uma dessas pessoas, mas depois de dar uma chance para esse jogo, eu me apaixonei de primeira vista. E se você ainda não deu uma chance, eu recomendo que você dê. Você não vai se arrepender, eu juro. Esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, se inscreve e deixa o seu like, eu ficaria muito agradecido de verdade. Estamos a caminho dos 700 inscritos e estamos quase lá. Então se você puder me ajudar, eu ficaria muito agradecido. Obrigado pela presença de vocês em mais um vídeo. E uma boa semana a todos. Até a próxima, pessoal.